eu queria só dizer o seguinte a respeito do propósito dessa palavra. Nós nos inspiramos, como eu disse na semana passada, na vida do profeta Elias. E nós escolhemos um versículo dito por Jesus, que está lá em João capítulo 14, versículo 12, onde eu creio, e eu sei que você também acredita, que Jesus Cristo falou sério quando disse para nós: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Você acredita que isso é verdade? Jesus diz: aquele que crê em mim vai fazer as mesmas obras que eu fiz e vai fazer até muito mais. Em cima dessa palavra de Jesus, em cima daquilo que Elias se propôs a fazer por Deus, quando ele ficou indignado com aquilo que estavam colocando Deus, desprezando Deus, colocando Deus no segundo plano, valorizando coisas humanas. Eu creio, irmãos, que nós vamos ser muito abençoados quando nós acreditarmos naquilo que Jesus disse, que Ele nos escolheu, seres humanos, para ser a resposta para seres humanos. Interessante que Jesus, Ele era Deus que estava no céu, e Ele resolveu ser um Deus descendo do céu em forma de pessoa humana. Por que é que Jesus fez isso? Ele fez isso, Ele poderia ter mandado anjos. Todos os anjos do céu gostariam de vir aqui na terra e fazer uma obra de restauração do ser humano, conforme era o desejo do Pai. Mas Jesus falou: não vai funcionar. Então Jesus, enquanto Deus, escolheu tomar a forma humana, para dar o exemplo para o ser humano, para sentir o que o ser humano sente e para fazer algo em favor do ser humano. E aí nós vemos o Jesus, que você conhece a sua história. Nós vemos o Jesus que nasceu criança, foi para a cruz e morreu crucificado pelos homens. Mas nós vemos também o Jesus ressuscitando, e nós vemos que Jesus disse: agora que a obra da restauração de vidas, através do processo de um novo nascimento, porque Deus chegou à conclusão que não tinha outro meio de restaurar o ser humano do modo como Ele fez, para ter uma intimidade gostosa com Deus, se não houvesse um novo nascimento do espírito da criatura humana. Então Deus chegou a essa conclusão. Jesus disse: eu pago esse preço, tomou a forma humana e veio aqui para a terra, e aqui na terra fez o que você sabe que fez. Mas quando Ele volta, Ele diz: agora eu escolhi cada um de vocês que me receberam, para lhes dar poder e autoridade para fazer o que eu fiz e muito mais. Amém? Então, irmãos, é uma decisão de Deus, é uma escolha de Deus, que as pessoas serão salvas quando um outro ser humano fizer o que Jesus fez, pagar o preço de investir no outro ser humano, para que então ele tenha a oportunidade de ter um novo nascimento. Quero que você fale para o irmão do seu lado: você só existe para Deus porque alguém falou do Evangelho para você. Agora pergunto para ele: foi um anjo? Ou foi um homem ou uma mulher? Ok? Então, não foi um anjo que desceu e te convenceu, e nem a mim. Foi um ser humano que Deus usou como boca para falar da graça e da misericórdia. Agora, é interessante, irmãos, que Jesus disse que nós poderíamos fazer o que Ele fez, mas Ele deixou o equipamento, porque fazer o que Jesus fez sem ter o que Jesus tinha não seria possível. E o que é que Jesus nos deixou? Primeira coisa, Ele nos deixou a sua palavra. A palavra de Deus, que é verdadeira, ela está aí na sua mão. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra que saiu da boca de Deus. Muitos questionam, muitos não acreditam, mas não importa os outros, o que importa é eu e você cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguém diz amém? Então essa palavra já está como equipamento nas nossas mãos. Nós temos também as promessas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus prometeu que sempre estaria conosco, onde tivesse 2 ou 3 Ele estaria ali. Ele sempre estaria ouvindo as nossas orações, ministrando os nossos corações em qualquer momento de dificuldade. E nós temos também o Espírito Santo que Jesus mandou para estar convosco por todos os momentos. Então, irmãos, se Deus escolheu um ser humano falar da graça, do amor, da misericórdia e da salvação para outro ser humano,
e o próprio Jesus saiu do céu e veio para a terra para fazer isso, não existe outro meio de salvar alguém perdido, se não for através da igreja do Senhor Jesus ser a resposta para aquele que está procurando. Eu quero ser salvo, o que eu faço? Aí você diz, eu tenho a resposta. Amém, queridos? Então, eu quero que você declare em fé, essa realidade vai mudar. Eu vou viver um avivamento. Diga, eu vou viver um avivamento. O que é um avivamento? É algo que motiva o nosso coração. É algo que nos alegra tanto que você não consegue conter, você não consegue reter, você não consegue deixar de não fazer. Você precisa fazer. Você fica tão feliz, tão avivado, tão alegre, tão contente, que você então fala para todas as pessoas a razão da sua felicidade, e ela é Jesus. Irmão, se você encontrar na rua com um anjo dizendo, olha, Jesus é maravilhoso, ele fala, por quê? Porque lá no céu, mas que coisa gostosa que a gente desfruta de Jesus. Ele fala, caramba, mas eu não tenho essa chance de ir lá para o céu. Aí você encontra alguém e diz, Jesus é maravilhoso, por quê? Olha, porque eu sinto uma paz, eu sinto uma alegria, eu sinto um gozo, eu sinto uma segurança, eu não tenho medo da morte. Quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho com quem falar, eu tenho para quem contar. Quando eu tenho uma ansiedade, eu aguardo no Senhor e Ele atende o desejo do meu coração. Quando eu estou desempregado, eu vou falar com Jesus e Ele arruma um bom emprego para mim. Alguém aqui dá glória a Deus? Quando o meu casamento está ruim, eu vou falar com Jesus e Ele interfere no relacionamento. Ele vai no coração duro da esposa ou do marido, Ele faz uma obra de restauração e aquele casamento funciona maravilhoso conforme Deus planejou. Quando você encontra um ser humano falando isso, você diz, encontrei a resposta. Então fala para o irmão, você é a resposta. Aleluia. Agora, irmãos, a mensagem 1 passada, nós dissemos que a nossa inspiração é ser igual a Elias. Elias foi um homem que não se conformou com a situação de conformismo que Israel entrou, quando o seu rei maligno Acabe resolveu esquecer o Deus verdadeiro e se apegar ao Deus falso. Elias disse, de jeito nenhum, eu não concordo com isso. O próprio nome de Elias, você lembra qual é o significado? Qual é o significado? Só o Senhor é Deus. Amém? Quando alguém chamava Elias, ele estava dizendo, só o Senhor é Deus. Naquela situação onde todo mundo estava ali adorando outras divindades, o nome de Elias, porque os seus pais acreditavam que seria a resposta para o confronto que precisava. Eu vou botar o nome no menino de só o Senhor é Deus. Não tem outro, não tem Baal, não tem outros aí não. É só o Senhor é Deus. Então, irmãos, de repente, nós temos um desejo de fazer como Elias fez. Amém, irmãos? Eu não sei quantos aqui ficaram com vontade de fazer o que Elias fez, confrontar mesmo as forças do inferno, porque maior é o que está em você do que aquele que está contra você. Você tem essa certeza? Você não tem que correr, irmão. Você não tem que ficar com medo. Você não tem que ficar aí naquela situação de humilhação quando alguma ameaça espiritual vem sobre você. Puseram a foto sua na boca de um sapo, costuraram e jogaram na porta da sua casa. Problema do sapo, coitadinho, que para mim não vai fazer nada. Maior é o que está em mim do que aquele que está contra mim. Aleluia. Então, queridos, ser um Elias para essa geração é ser alguém corajoso, valente, que paga o preço, que luta, porque sabe que você foi escolhido como ser humano por Jesus para continuar a obra de Jesus. Mas hoje, irmãos, nós vamos ver que a obediência, que é a chave, que é para essa resposta de nós sermos como Elias. A obediência é a chave para você que quer ser como Elias, conseguir ser. A base da nossa mensagem, irmãos, é a história do profeta Elias. Para quem está chegando hoje aqui na mensagem, deixa eu só recordar bem rapidamente um pouquinho a respeito dessa história. Nós temos Israel tem um rei chamado Acabe, e esse rei, ele faz exatamente aquilo que não era para fazer. Que o povo de Israel é um povo que foi escolhido por Deus, protegido por Deus, abençoado por Deus. Deus deu ali as suas leis, os seus mandamentos. Deus colocou ali todo o cerimonial de sacerdotes, de ministrações. Então, cada vez que o povo tinha uma necessidade, eles clamavam a Deus.
Só para recordar, esse Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que durante 40 anos Ele sustenta o seu povo em pleno deserto, onde todo dia pela manhã caía maná, comida do céu, ok? E o povo era alimentado, não gastava o calçado, e quando precisava tinha água, ok? Então esse é o Deus maravilhoso, o Deus de Israel. Mas o rei Acabe resolve confrontar, esquecer isso. Ele se casa com uma sacerdotisa, filha de um outro rei pagão. E esse rei pagão adorava um outro deus chamado Baal. E a influência dessa Jezabel na vida do rei Acabe fez com que Deus fosse abandonado mesmo. E esse Baal fosse entronizado como um deus. E ali tinha altares a ele, ali tinham sacrifícios a eles. Então essa é a situação de Israel nesse momento. Mas eis que Elias não se conforma com isso, porque ele era o profeta do Senhor. Estavam matando todos os profetas do Senhor, mas não mataram Elias. Elias chega, num certo momento, ele diz para Acabe: você está causando problema para Israel, e o que vai acontecer é que você não vai dar conta do que Deus vai fazer para castigar você e esse povo que esqueceram a Deus. 3 anos sem chover na terra. Aí você imagina o que acontece num país onde a agricultura que sustenta o povo, não chove, não tem comida. E aí começou então um desespero, 3 anos de seca terrível. E aí começaram a procurar comida em todo lugar, não tinha, os animais começaram a morrer, começaram a comer animais, começaram a comer de tudo, e uma situação terrível. E de repente, nesse contexto, irmãos, nesse contexto, você imagina que Elias devia estar sendo procurado, e estava. O rei Acabe tinha mandado um recado para todos os povos vizinhos: se alguém sabe aonde está Elias e está escondendo Elias, vai se ver comigo. Aqueles povos tinham medo do rei Acabe, porque ele estava muito bem armado. Então eles disseram: não, nós não sabemos onde está Elias, então jura. Então, sob juramento, todos os povos vizinhos de Israel, eles disseram: nós não sabemos onde está Elias. Por quê? Não, porque eu preciso encontrar Elias, porque a última conversa nossa, ele lançou uma praga, e a praga pegou. Já faz 3 anos que não chove. Eu preciso encontrar esse Elias, porque eu quero dar um fim nesse Elias para acabar com essa praga. Nós vamos morrer todos aqui. Tudo porque Elias um dia levantou a sua voz e disse: não vai chover até o dia que Deus mandar de novo. Então, irmãos, imagina aí que situação terrível de um rei idólatra, de um povo sofrendo por acreditar naquilo, e também de um profeta que resolveu ser a boca de Deus, porque agora ele está sendo procurado para ser morto. Eu queria ler com você lá 1 Reis 18, verso 1 e 2, que vai projetar no telão, onde diz o seguinte: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Olha o que Deus fala para Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Irmãos, Elias procurado para ser morto, sob juramento de morte. Deus chega e fala: vai se encontrar com Acabe. Eu te pergunto, como é que fica a tua situação se você fosse o homem que recebeu essa ordem de Deus? Normalmente, quando Deus fala alguma coisa que nós tememos que aquilo pode não dar certo, você vai fazendo logo de cara? Ou você fica com medo? Irmãos, cá entre nós, é natural. Se você ficar com um pouco de medo, imagine-se você no lugar de Elias, irmão, sendo procurado, fugindo, e de repente Deus fala: eu estou te mandando, e eu espero que você obedeça. Vai se encontrar com Acabe. Agora, o Acabe, ele tinha um administrador do seu reino, que era um homem também de sua confiança, chamado Obadias. Esse Obadias, ele era um homem temente a Deus. Embora ele fosse administrador, empregado, funcionário do rei, ele não compactuava com a fé do rei. O rei tinha lá seus ídolos, que ele adorava, a rainha também, mas o Obadias sabia que aquilo tudo era balela, era mentira, o único que valia era o Deus verdadeiro. E Obadias adorava ao Senhor dos senhores, o Deus Jeová. Obadias era temente a Deus.
E a Bíblia fala que Obadias, por causa do seu temor a Deus, num certo momento em que Jezabel estava matando todos os profetas, ele escondeu 100 profetas em cavernas, 50 numa, 50 noutra, e sustentou ali para que eles não morressem de fome e a rainha não encontrasse esses profetas para matar. Mas agora, olha a situação como ela se torna interessante. Ela era tão perigosa que, de repente, o Acabe e o Obadias, eles saem. O Acabe diz: Obadias, sai, vamos sair, porque nós temos que ir em tudo quanto é lugar onde possa haver um vestígio de alimento. Quem sabe a gente consegue ali um pouco de palha, um pouco de capim, alguma coisa para os nossos animais, e a gente não tem que matar os nossos animais do palácio, porque a coisa está chegando nesse nível, não tem mais. E aí combinaram então que um ia para um lado e outro para outro lado. E justamente no lado onde Obadias foi, lá estava Elias. E o Elias foi e falou: Obadias, Deus me disse que eu preciso falar com Acabe, e eu quero que você leve o meu recado para Acabe, que nós queremos nos encontrar. Vamos ler aqui 1 Reis capítulo 18. Você vai ver a situação que de repente agora o Obadias ficou. Pensa bem, Obadias de repente tem que falar para Acabe: olha, sabe o Elias que está todo mundo procurando, e todo mundo até jurou que não sabe? Então, eu encontrei com ele. Como assim? Você sabia que ele estava aqui? Não sabia, encontrei Acabe. Obadias. Irmãos, situação difícil. Nós vamos ler aqui a Bíblia, capítulo 1, 1 Reis capítulo 18, verso 7. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou: é o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, eu sou Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse: o que foi que eu fiz para que o senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui, e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso, não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? Como é então que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Irmãos, Elias tinha uma convicção. Qualquer um pode ser doido o suficiente, mas não obedecer a Deus é doideira demais. Sabe, Elias está dizendo: Obadias, eu não estou pedindo para você falar para Acabe que eu quero conversar com ele, porque eu tomei uma decisão e eu quero fazer um gracejo com ele. Não, Deus me deu uma ordem. Eu preciso obedecer ao Senhor Deus. Eu tenho juízo, Obadias. Irmão, você tem juízo suficiente? Já viu aquela frase? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já viu essa frase? A gente usa muito ela, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Irmãos, aqui para Elias, obedecer a Deus era uma questão de ter juízo. Porque se ele não fosse fazer o que Deus mandou, a coisa ia ficar feia para o lado dele. Agora eu te pergunto, será que todos nós, que sabemos que fomos escolhidos para ser boca de Deus, todos nós que estamos convictos de que nós somos a resposta de Deus para a salvação do perdido, será que nós não temos tido um pouquinho de medo de falar que sem Jesus Cristo ninguém vai para o céu?
Será que quando você encontra algum fanático religioso fazendo coisas absurdas que você diz, gente, isso que é fé, eu jamais faria um negócio desse. Ele está lá se cortando, ele está lá se martirizando, e você fica admirado, e você fala, gente, esse cara tem uma fé grande demais, mas não é a fé no Senhor Deus, então não vale nada. Aí você fala assim, mas não é possível, Deus deve abrir alguma exceção. Mas aí a Bíblia diz, não existe nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se fez homem, que escolheu encarnar, para através do seu contato homem com homem, Jesus humano falando com seus discípulos e com o seu povo. Não existe outro jeito a não ser através desse Deus que se encarnou, das pessoas tomarem uma decisão e se tornarem filhos de Deus, destinados a passar a eternidade no céu. Não existe. Não existe. Mas irmãos, de repente, a situação pode ficar difícil para cada um de nós, e você fala, não, mas Deus vai abrir uma exceção. Eu tenho que dizer para você, Deus não abre exceções. Deus não tem duas palavras, Deus é de uma palavra, e o seu amor é tão grande, e aquilo que Ele manda fazer, Ele está por trás dando respaldo. Aquilo que Deus manda fazer, você não precisa ter medo de fazer, porque Deus é contigo. Quando Deus fala, escolhe fazer dessa forma, você pode dizer, mas assim não vai dar certo. Por quê? Porque eu já vi fulano, ciclano que não deu certo. Ok, mas eles não são meus filhos, eles não colocaram a questão na minha mão, eles fizeram do jeito deles. Eu estou dizendo para você, meu filho, que diz que tem a mim como Senhor, faça o que eu estou mandando, se é que você tem juízo. Aleluia. É que nós temos então Elias, um homem de juízo. Fala para o seu irmão, Elias tinha juízo. Olha, eu também tenho. Mas será que tem mesmo? Será que tem mesmo? Irmãos, eu sou obrigado a ilustrar aqui para os irmãos. Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui para te ajudar. Quantos já perceberam isso? O dia que eu escolhi entregar minha vida para ser um ministro do Evangelho, irmãos, eu abri mão de tudo que fosse outro tipo de recompensa, a não ser fazer a vontade do Senhor, né? Pessoas antigas na cidade que me conhecem sabem que eu fui comerciante, eu já fiz muita coisa nessa vida, mas houve um dia em que eu falei, eu não quero mais nada disso, agora eu quero viver para o Senhor. E a minha vida para o Senhor consiste em ajudar pessoas a encontrarem com Jesus, e ajudar os que encontrarem com Jesus a ter uma vida feliz com o Senhor, e principalmente a obedecerem ao Senhor. Amém, queridos? Mas tem uma ordem que Jesus deu aqui, que eu tenho ficado muitas vezes preocupado, porque eu, às vezes, me pego querendo acreditar no argumento de algumas pessoas para não fazer o que Jesus mandou. Muitas vezes eu sou tentada a dizer, pastor, vamos deixar para lá, está tão difícil a vida, as pessoas são tão ocupadas, nem todo mundo é igual, papapá, pastor. Mas irmãos, eu não sei como é que você explica, quando lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, o Senhor Jesus já tinha cumprido a missão de redenção, Ele chama os seus discípulos e diz, eu estou indo embora. Mas vocês perceberam que a obra de redenção aqui é gente falando com gente, ok? Eu desci do céu, me fiz homem, para através do meu olhar, olho a olho, do meu exemplo, para as pessoas como humano, as pessoas se convencerem de que realmente existe um Deus no céu, e Ele quer que eu esteja com Ele. Então Jesus diz, eu cumpri a minha parte que vocês não conseguiam, eu dei a minha vida, derramei o meu sangue, me tornei o Salvador, eu sou o pagamento de Deus para todo aquele que apenas precisa crer em mim. Mas eu estou indo embora, a minha missão aqui acabou, mas agora a missão de vocês continua. Então ele disse o seguinte, Mateus 28, 19, vai projetar, não sei se vai projetar. Portanto, vão a todos os povos do mundo, façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, você tem dúvida nessa ordem? Vamos falar o que Jesus quis dizer aqui. Vamos entender, o que Jesus disse? Que cada um de nós, salvo por Ele, amém? Cadê o salvo? Dá uma glória a Deus. Amém. Falando comigo, falando com você. Cada um de nós precisa abrir a sua boca, precisa usar a sua influência, precisa usar o seu círculo de amizade e relacionamento, e falar para um cidadão que está caminhando para o inferno, escuta, você não precisa ir para o inferno, é só fazer como eu fiz, segue Jesus.
Como? Fazer como você fez. O que você fez? Eu admiti que só Jesus Cristo salva. Eu admiti que não existe outro caminho e eu resolvi andar nele. E é difícil? Não, é gostoso, é prazeroso. Então essa é a obra que nós temos que fazer. Então, de repente Jesus falou assim: o único jeito de alguém se convencer é se o outro ser humano igual a ele fizer o que eu fiz. Que foi assim que os discípulos, os primeiros apóstolos acreditaram em Jesus. Foi assim que uma multidão de mais de 500, quando Jesus estava subindo ao céu, viram Jesus subir ao céu e dizendo: eu estou subindo, mas eu volto, e quando eu voltar eu volto para buscar a minha igreja. E essas pessoas ouviram Jesus dizendo: e sobre a minha igreja as portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, se você faz parte da igreja de Jesus, o diabo não tem vitória na sua vida. Aleluia, é um privilégio, irmãos. É um privilégio ser de Jesus. Então, foi nos dado uma ordem. Irmãos, não existe outra razão para nós nos reunirmos, para nós sermos igreja, se nós não estivermos nos mobilizando para obedecer essa ordem de Jesus. Ah, pastor, mas sabe, eu não tenho dom. Não estou falando de dom, estou falando de obedecer uma ordem. Ah, sabe, pastor, eu não sou bom com as palavras. Jesus não mandou você decorar palavras. Jesus mandou você viver perto de alguém perdido, uma vida de salvo. É difícil? Não. Ah, pastor, mas eu sou muito tímido. Mas eu não disse que você tem que falar nada. Eu só disse que você tem que viver uma vida diferente perto de alguém. Só isso, ok? Ah, mas nem todos foram chamados. Aqui no meu entendimento, sim, todos foram chamados. Todos foram chamados, porque esse foi o método que Jesus escolheu. Pessoas convidando pessoas, não existe outro jeito. Não fique esperando um anjo do céu vir. Ah, alguém vai falar com ele. Alguém quem? Um anjo não vai, bem que gostaria. Mas aí alguém, irmãos, fala: ah, mas eu vou dar a Deus aquilo que Ele quer. Tá, ok. O que Deus tem? O que Deus precisa aqui na terra que Ele não tem no céu? Pastor, eu quero tocar tão bem, eu quero ficar tão... Ótimo, toca mesmo, irmão. Toca mesmo, porque é o seguinte, lá no céu tem uma coisa maravilhosa de louvor, de adoração. E aqui na terra precisa ter também. Amém, irmãos? E quem é que pode adorar o Senhor verdadeiramente aqui na terra? É eu e você. Então aprenda a tocar um instrumento, querido, em nome de Jesus, se você tem essa vocação. Toca bem, adora o Senhor, sabe? Lá no céu ele não precisa, mas aqui na terra, irmãos, quando a gente se mobiliza e adora o Senhor, é a coisa mais gostosa para nós. E o Senhor se agrada de nos ver felizes. Amém? Então, música, adoração, isso tudo o Senhor tem no céu, mas aqui na terra, nós é que somos. Mas irmãos, vamos falar de uma coisa que Deus tem no céu, mas Ele não tem na terra. No céu quem que louva o Senhor? Os anjos. Você já viu Deus mandando, Jesus mandando algum anjo pregar o evangelho aqui na terra? Não, nunca achei na Bíblia. Essa ordem de ir pregar o evangelho a toda criatura foi dado para homens e não para anjos. Amém? Então o único que tem uma ordem para obedecer, de pregar o evangelho, somos nós, seres humanos. Então, queridos, tenha juízo, não encontre desculpas para não obedecer ao Senhor. Elias, irmãos, ele estava com um problema seríssimo. O rei disse que se encontrasse matava. Obadias estava com um problema seríssimo. Se ele falasse que ele encontrou Elias, o rei podia vir sobre ele. Você estava escondendo, ok? Mas nenhum dos dois, irmão, apresentou desculpas, porque era Deus que estava por trás da questão. Eu quero que você diga aí: para ser resposta para a nossa geração, precisamos aprender a obedecer. Aleluia! De novo, para ser resposta para a nossa geração, precisamos aprender a obedecer. Então nós vamos ver aqui 3 motivos que eu pus aqui bem rápido para você aprender a obedecer a Deus. Primeiro, a obediência revela o meu coração. Você pode repetir essa frase? Vamos ler João 14,15. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu quero que você medite nisso. A obediência revela o meu coração. Aí Jesus diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E o que é que Jesus mandou? Você se lembra do que é que Jesus mandou? Pelo que eu me lembro, os mandamentos do Senhor são 2. Eu não estou te falando do Velho Testamento. Deus não está preocupado com isso. Eu estou te falando daquilo que Jesus, o meu Salvador, o teu Salvador, mandou.
Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E qual é o segundo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Presta atenção, só são dois. São dois. Sabe quando você vai ser a resposta, o perdido? Quando você amar a Deus, eu amar a Deus tanto, que nós vamos olhar para o semelhante e dizer, não é possível eu ir para o céu e ele ir para o inferno. Eu vou falar da graça de Deus para ele. Está entendendo, irmãos? Não se lembra que já faz um tempo eu tenho dito, você tem feito uma listinha de 2 ou 3 nomes, em que você está orando por essas pessoas, para você ter uma oportunidade que Deus vai criar, se você está pedindo, de você poder testemunhar daquilo que aconteceu com você para essa pessoa. Irmãos, não é 3 pessoas para você chegar com um livreto e falar, abordar, que nem as religiões fazem para ele, não é nada disso. São 3 pessoas que você tem que estar falando, Senhor, que eles estejam observando a minha vida com o Senhor, e queiram ter o que eu tenho. São 3 pessoas ou mais, você pode pôr mais, eu falei 3 só para ser uma sugestão. São pessoas que eles vão estar olhando para você e vão ficar intrigados em algumas situações, em que você vai encontrar solução onde o homem não tem solução. E aí, irmãos, você vai obedecer ao Senhor, simplesmente vivendo a sua nova vida com Cristo, porque você ama ao Senhor. João, capítulo 14, versículo 23, Jesus respondeu, a pessoa que me ama, obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará, e o meu Pai e eu viremos viver com ela. A pessoa que não me ama, não obedece a minha mensagem, e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, irmãos, obediência está diretamente ligada ao amor. Não é possível dizer que ama a Deus e não está obedecendo ao Senhor. Tem alguma coisa errada aí. Está havendo algum tipo de engano religioso. Isso é triste, porque ser enganado por um tempo, tudo bem, mas viver às vezes anos e anos enganados é muito triste, porque nós nunca sabemos o dia que o Senhor vai nos recolher e vai acabar a nossa oportunidade. Nós nunca sabemos. Uma coisa eu sei, tudo que Deus tem posto para os seus filhos na terra, você tem pedido, Senhor, eu quero um emprego para sustentar minha família. Deus fala, a tua família e a minha, ok? Entendeu? E aí, irmãos, Deus sobeja na tua vida. E aí você fala, já entendi, vou comprar uma chácara, vou comprar um carro, vou comprar uma fazenda. Não, pera, porque você está investindo só em você. E o reino de Deus? Tem alguma coisa acontecendo para as pessoas ouvirem do Evangelho com a bênção que eu estou derramando sobre você? Amém, irmãos? Estão entendendo? Estão entendendo, queridos? Então, irmãos, quando nós amamos ao Senhor, nós queremos fazer tudo e um pouco mais para o Senhor. E aí Jesus, lá em Mateus 6:21, diz assim, onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Uma coisa que nós temos que avaliar de quando em quando, é aonde está o nosso coração. Porque o nosso coração, ele é tendencioso. Você não fica esperando que o seu coração penda naturalmente para as coisas de Deus. Porque aquilo que pende naturalmente em nós, não é para Deus, é para nós mesmos. Existe um desejo humano em todos, e não é problema isso é Deus que pôs, de prosperar, de progredir, de se dar bem, de ser feliz. Isso é o que Deus quer para nós. Mas aí entra a outra questão, e a obra de Deus, e a ordem que o Senhor Deus deu, está sendo cumprida com os recursos que o Senhor tem te dado. Os que estão entendendo, dão glória a Deus. Quando você obedece a direção vinda de Deus, isso revela que o seu coração está com Ele. Quando rejeita alguma direção de Deus, mostra que o seu coração está mais preocupado com as circunstâncias, com as aparências, com as riquezas, menos com cumprir a vontade do Senhor. Vocês já ouviram falar aqui no tal de Agostinho de Hipona, que alguns chamam de Santo Agostinho, ok? Tem uma frase muito linda dele que vai projetar. Esse Agostinho foi um filósofo, um escritor, um religioso, né? E ele disse essa frase: homens maus obedecem por medo,
Homens bons por amor. Homens maus obedecem por causa do medo. Homens bons obedecem por amor. Você concorda com essa frase? O que você acha? Ele estava certo ou não? Homens bons obedecem porque amam. Homens maus obedecem porque têm medo das consequências. Ok? Então repita comigo a frase que vai projetar. Sua obediência revela o seu caráter. Segundo ponto que eu quero mostrar para você, a obediência traz alinhamento e direção. João 14, 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Irmãos, existe uma musiquinha em cima desse versículo. Os irmãos se lembram? Alguém se lembra? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Conhece, irmão? Mas, irmãos, é um versículo bíblico. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. Quantos dão glória a Deus? Diga: eu amo ao Senhor, por isso eu guardo os seus mandamentos. Se eu obedeço porque confio no caráter de Deus e sei que Ele tem o melhor para mim, então eu vou alinhar a minha vontade com os direcionamentos do céu. Olha que interessante, alinhamento e direção. Alinhamento, você percebe quando alguma coisa sai fora do alinhamento, quando você coloca assim, né? Irmãos, alinhamento com a vontade de Deus. Não inventa, eu estou um pouquinho mais esquerda para variar. É alinhamento com a vontade de Deus. Sabe, irmãos, Deus tem um projeto, Deus tem um plano. E o projeto de Deus, o plano de Deus não vai mudar porque o meu é diferente. Eu é que preciso mudar a minha vida, os meus propósitos, as minhas direções, para encaixar no alinhamento de Deus. Porque a recompensa quem vai dar é Deus, não sou eu. Amém, queridos? Então, alinhamento e direção. Direção, quais são as 4 direções? Norte, sul, leste e oeste, ok. Aí Deus fala, vai para o sul. Não, Senhor, hoje eu não estou com vontade. Hoje eu vou para o leste, oeste, norte. Então você vai sozinho, porque eu não vou. Entende, irmãos? Então, se nós amamos a Deus, se nós queremos ser os Elias desta geração, se nós queremos ser a resposta de Deus para salvar quem está perdido, que é a coisa mais importante que Jesus veio fazer na terra, Ele veio salvar quem estava perdido. A partir do momento que Jesus se tornou Salvador, não justifica alguém passar a eternidade no inferno. Não justifica, porque existe salvação. Só quem não encontrar, só quem não receber é que vai errar o caminho. Mas existe um caminho, existe uma direção, um alinhamento, existe uma posição. Amém, irmãos? Então, nós temos que fazer o seguinte: eu mudo meus planos, mas eu vou fazer o que Deus mandou. Aleluia. Eu mudo os meus planos, mas eu vou fazer o que Deus mandou. Tem mais alguém comigo aqui? Eu mudo os meus planos, mas eu vou fazer o que Deus mandou. Mas você vai se encontrar com Acabe, ele quer te matar. Deus mandou, não tem importância. Amém? Então, a obediência traz alinhamento e direção. Lá em 1 João 3,21 diz: temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 João 3,21 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Aleluia, irmãos. Então, quando obedecemos, somos alinhados com o céu. Fala para o irmão, quando você obedece, você está alinhado com o céu. Agora responde para ele, é vantagem ou desvantagem? Andar alinhado com o céu é bom ou é mal? Nem sempre é bom para nós, mas é bom para Deus. Mas quando tiver essa questão de ser bom para mim
ou bom para Deus? Bom para você ou bom para Deus? O que você escolhe? O que você escolhe? Vamos fazer o bom para Deus, porque depois Ele vai fazer que fique bom para mim, porque Ele é o Todo-Poderoso, e a vontade do Senhor é que nós sejamos felizes. Aleluia. Último ponto, e aí eu peço para os irmãos já mobilizar para cá. O terceiro ponto: a obediência traz maturidade e crescimento. Leia comigo essa frase: obediência traz maturidade e crescimento. Diz assim o versículo: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas maiores, ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aleluia. Irmãos, você se lembra que nós começamos domingo passado, em segundo versículo que nós repetimos hoje, que é o versículo 14 de João, onde Jesus diz que nós vamos fazer coisas grandiosas e até maiores do que Ele, amém? Você não se sente feliz com isso? Deus falou que você vai fazer, Jesus falou que você vai fazer mais que Ele, menina. Ô irmão Sérgio, você vai fazer mais que Jesus, amém? Está ouvindo aí, irmão Cidinho? Diga: eu vou fazer mais que Jesus, porque Ele disse isso. Ele que disse isso, irmãos. E nós temos que acreditar. Nós não temos que ser daquele que diz que isso é petulância. Imagina eu fazer. Foi Ele que disse, não foi eu. Foi Ele que prometeu e não fui eu. Amém, queridos? Mas olha, se você observar, isso está no versículo 14 de João 12. Mas tem um segredinho para isso acontecer, que está lá no versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e aí sim vocês vão fazer o que eu fiz e muito mais. Amém, queridos? Se vocês me amam, vocês fazem o que eu estou mandando, e aí sim vocês vão fazer. Agora, a obediência revela a qualidade da sua fé. Tiago, o apóstolo de Jesus, ele disse lá em Tiago 2,14: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? 2,18: mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem as obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil. E o último versículo, Tiago 2,26: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. A fé sem as obras não significa nada. Eu quero ser a resposta para essa geração, mas se eu não tiver passos de fé em alguns momentos, ninguém vai ver diferença em mim. Se você fizer apenas aquilo que é lógico, que é possível, que é provável, se você investir no reino de Deus apenas a sobra do teu tempo, das tuas energias, se você deixar para fazer as coisas de Deus só quando te der vontade, irmãos, não vai funcionar. Nós não vamos fazer o que Jesus disse que faremos, o que Ele fez e muito mais, que vai mostrar que nós não amamos o suficiente para valorizar a Ele mais do que a nós. Um escritor disse o seguinte: quem é saudável deseja o crescimento e enfrenta com coragem o processo de dores e desconforto que vem com ele. Fala para o irmão: crescer dói, mas eu não tenho medo de crescer. Eu não consigo imaginar você levar um filho que está queixando-se de dor nas pernas, e o médico diz: a causa é que ele está crescendo. Eu não consigo imaginar alguém dizer: doutor, então dá um remédio para ele parar de crescer. Mas eu consigo ver, às vezes, alguns irmãos, que quando Deus quer trazer um crescimento para a igreja vai ter que entrar numa situação de desconforto, que vai ter que se reunir mais, vai ter que fazer mais, vai ter que gastar um pouco mais de tempo com pessoas, vai ter que ler um pouco mais a Bíblia para ter o que viver na prática. Vai ter, irmãos,
que jejuar em alguns momentos, vai ter que abrir mão de alguns prazeres em alguns momentos para glorificar o Senhor. E aí você diz: não, vou parar de crescer, está bom assim. Irmãos, Deus não abençoa quando a nossa intenção é apenas manutenção. Nós não podemos levar a igreja por uma situação de apenas fazer o que é suficiente para manter esse punhadinho de gente aqui. Nós estamos salvos, estamos indo para o céu, glória a Deus. Vamos nos especializar em cuidar uns dos outros para cada um ficar melhor do que o outro. Meu querido, você já está indo para o céu. O seu nome já está no livro da vida. A qualquer momento que você morrer, você acorda nos braços do Pai. Aleluia! Se você vai desfrutar um pouco mais aqui, não faz diferença depois que morreu. Mas vai fazer diferença se não estiver lá no céu por toda a eternidade, as pessoas que você diz que ama aqui na terra. Vai fazer diferença. Se você andou com um carro zero ou um carro velho, depois que morreu não faz diferença. Se você comeu ovo ou caviar, depois que morreu não faz diferença. Mas ir para o céu ou para o inferno faz diferença. Eu queria que você ficasse de pé. Vai projetar uma frase que eu quero que você leia e medite junto comigo. Pensa nisso. Nós só temos uma vida e não teremos outra chance para obedecermos aquilo que o Senhor tem para nós aqui. Não deixe para a próxima geração aquilo que o Senhor confiou a você para realizar nesta geração. Deus quer derramar coisas novas, irmãos, sobre a nossa vida. Como você tem reagido em relação às instruções que vêm do Espírito Santo sobre a sua vida? Um Elias cheio do Espírito Santo não vai vacilar diante das instruções do Pai. Não vai vacilar. Irmãos, nós podemos começar agora, simplesmente obedecendo a todos os direcionamentos de Deus para a nossa vida. Mas essa decisão, ela tem um começo. A primeira decisão e mais importante, senão não acontece nenhuma outra, é aquela decisão de entregar a vida para o Senhor Jesus. Irmão, se você não se lembra de que um dia você teve um momento seu e Deus, um momento muito particular, muito íntimo, um momento em que o Espírito Santo trouxe para você, seja através de uma mensagem num culto como essa que você está ouvindo, ou seja, às vezes lendo alguma coisa, assistindo algum filme, ou seja, muitas vezes no momento de dor em que você foi falar com Deus sobre alguma coisa e o Espírito Santo trouxe um conforto para você, mas ali você começou a pensar: eu preciso de mais intimidade com Jesus. Quando é que foi que teve esse dia na sua vida? Eu não estou dizendo daquele dia que você decidiu ser crente. Isso não faz diferença. Estou dizendo daquele dia que você decidiu crer que Jesus Cristo é o teu Senhor. Jesus Cristo é o teu Senhor. Daquele dia que você decidiu: e eu tenho juízo suficiente para obedecer ao meu Senhor, o que Ele manda e eu obedeço. Eu estou dizendo, se não teve esse dia, precisa ter. O começo de tudo na carreira cristã, nós temos que ter certeza que um dia nós entregamos a nossa vida para Jesus. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento. Eu quero que você medite comigo ou repita comigo, se você quiser. Mas diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor escolheu vir ao mundo em carne, porque eu sou carne. O Senhor escolheu sofrer para entender o meu sofrimento, e o Senhor se tornou meu Salvador, porque eu sou humano e preciso. Eu te recebo, Jesus. Eu te reconheço, Jesus,
como soberano e Senhor na minha vida. Eu apenas te peço agora, me ajuda a compreender que em todas as circunstâncias eu preciso te obedecer para mostrar o quanto eu te amo. Me ajuda, em nome de Jesus. Mas hoje é dia de tomar essa decisão, essa posição. Eu gostaria que todos nós aqui voltássemos para casa sabendo que é a obediência nossa que vai ser a resposta que o mundo está procurando. É a nossa obediência em fazer o que o Senhor mandou. Foi a obediência de Elias em fazer o que Deus mandou, que o levou a conversar com o rei Acabe. E ele não foi morto pelo rei Acabe, mas ali ele trouxe uma solução. Ali ele trouxe a presença de Deus diante do rei. Meu irmão, pregar o evangelho a todas as pessoas, eu não vejo outra coisa mais importante para a igreja fazer. A igreja, irmãos, é um hospital para os perdidos e não um local de diversão para os salvos. Eu quero que você pense nessa frase. A igreja é um local de salvação para os perdidos, de transformação, de cura. Mas muitas vezes nós gostamos da igreja quando ela se torna um palco de diversão. Nada contra se divertir, podemos ter muita diversão, mas vamos trazer para a nossa diversão muitas outras pessoas que hoje não têm razão para se divertir, porque elas estão na agonia da perdição, sem a certeza da salvação. Então, irmãos, o Senhor nos mandou cuidar de quem aceitou, o Senhor nos mandou ensinar. Então eu queria encerrar fazendo uma oração, e a essa eu gostaria que todo mundo orasse junto comigo. Eu digo uma frase e você repete, e assim nós estamos encerrando. Repita comigo: amado Pai, eu entendi o desafio de Jesus de fazer as mesmas obras dele e até maiores. Eu não quero ficar paralisado, eu não quero mais dar desculpas. Então eu te peço, me ajuda a ter mais fé, a crer que o Senhor está comigo, e aquilo que espera de mim, o Senhor vai me ajudar a fazer. Senhor Jesus, o meu desejo hoje é ser uma pessoa mais obediente à voz do Teu Espírito Santo, que tem falado comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço por me ouvir agora. Amém. Amém. Glória a Deus. Foi sincero nessa oração? Glória a Deus.